carreira, seja por vontade própria ou por necessidade, pode trazer muita alegria e esperança, mas também gera autoestresse e autocrítica. Eu sabia que perder o emprego está entre os 10 acontecimentos mais estressantes da vida, mas eu não sabia como seria o processo de mudar de carreira por escolha própria e bem no meio do meu caminho profissional. Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Paraná. Há mais de 12 anos eu sou professora de inglês para crianças, adolescentes e adultos. Eu amo idiomas na teoria e na prática. Eu fiz letras na USP. Antes de formada, minha agenda já vivia cheia de aulas. Eu adoro os meus alunos e agradeço o crescimento profissional que já tive. Eu vou dar 8 dicas para quem cogita uma mudança de carreira. Dica número 1. Pense bem se quer mudar de carreira ou apenas de emprego ou função. Antes de qualquer coisa, é importante ter muitos momentos de reflexão sobre o que lhe causa a motivação em querer mudar de carreira. Será mesmo que uma mudança radical na sua vida profissional é mesmo o que você está em busca? Ou talvez o seu descontentamento seja apenas devido ao seu emprego atual, ou talvez a uma posição em que você ocupa e que já não te traga a mesma felicidade que antigamente. Bem no fundo da minha intuição, eu sempre soube que trabalhar com comunicação combinava comigo. Eu acabei guardando esse sentimento por muitos anos, 12 para ser exata, e quando iniciei minha carreira como professora, eu fui adquirindo novas competências e aprendi a ser a profissional que eu sou. Aprendi a lidar com pessoas, a me comunicar melhor, a planejar os meus objetivos. Mas no ano passado, eu comecei a perceber que eu já não estava mais tão feliz como antes. Eu queria mais desafios, queria aprender algo realmente novo e queria trabalhar com múltiplas possibilidades. Aí eu concluí que meu tempo na educação estava acabando. Eu aprendi muito, mas eu queria mais. Dica número 2. Coloque sua vontade acima da sua idade. Quando eu comecei meus questionamentos sobre mudar de carreira, uma das coisas que mais me convenciam a não fazer isso era a minha idade. Eu tinha 28 anos e eu achava que já estava tarde demais para recomeçar, que eu já não teria o mesmo tempo na agenda para lidar com tudo de novo. Quando finalmente eu entendi que era melhor me jogar de cabeça nessa nova escolha, ao invés de me arrepender pelo resto da vida, a idade deixou de ser um empecilho. Muito pelo contrário, passou a ser um diferencial. Eu compreendi que eu tinha passado por experiências em outras áreas que poderiam até mesmo me beneficiar na minha nova escolha. Como professora, eu lidei muito com imprevistos e também tive que aperfeiçoar o meu espírito de liderança. Meu amadurecimento me ajudou a tomar esse rumo com uma consciência maior do que quando eu escolhi fazer letras lá em 2009. Eu tinha apenas 17 anos quando prestei vestibular. Eu também entendi que ser formada em letras me ajudaria demais a me tornar uma jornalista competente e preparada. Dica número 3. Talvez você precise dar alguns passos para trás antes de seguir adiante. Escolher mudar de carreira não é simplesmente começar a procurar emprego na nova área desejada. É necessário muito estudo para se preparar para o mercado de trabalho. No meu caso, eu teria que fazer uma nova graduação, ou seja, fazer novamente 4 anos de faculdade. Não foi uma escolha simples. Eu teria que me dedicar, realizar provas, novos trabalhos, enfim. Você já deve ter passado por isso, então sabe do que eu tô falando, né? Não existe atalho quando se quer ser um profissional competente. Voltar a ser uma estudante foi como dar alguns passos para trás. Aceitar que eu precisava aprender novamente junto de colegas que têm mais de 10 anos a menos do que eu foi desafiador, mas necessário para que eu me destacasse na nova carreira que eu quero seguir. Também tem a ciência que talvez seja necessário abrir mão do patamar financeiro que você conquistou na sua atual carreira para buscar oportunidades de trabalho mais iniciais. Você talvez até precise fazer um estágio antes de se formar e tentar novas funções. Converse com a sua família e faça as contas. Planejamento é tudo. Eu venho me planejando há 2 anos, guardando dinheiro para poder ter um corte de mais ou menos 60% do meu salário atual quando eu precisar estagiar. Dica número 4. Consulte o mercado. Antes de se jogar de vez na aventura de mudar de carreira, não se esqueça de estudar cuidadosamente o mercado de trabalho.
Eu visitei sites como LinkedIn inúmeras vezes antes de decidir iniciar a faculdade de jornalismo. Eu consultei sites de vagas da minha região e me dediquei a construir um portfólio para mostrar as experiências jornalísticas que eu pude realizar na faculdade. Consulte oportunidades na sua cidade ou região e fique atento às competências e habilidades mais pedidas dentre as vagas oferecidas. Assim, eu já tinha em mente que habilidades com línguas e programas de edição, como o Photoshop, por exemplo, seriam essenciais para o meu sucesso. Logo, eu iniciei um curso para me aprofundar nessas áreas. E observar a faixa salarial também é bem importante. Dica número 5. Identifique suas habilidades existentes e relevantes. Como disse anteriormente, mudar os rumos da vida profissional exige alguns sacrifícios e também consumirá muito do seu tempo. Para facilitar um pouco as coisas, procure encontrar habilidades em comum na sua carreira atual e na que pretende seguir para economizar tempo e se destacar com propriedade em futuras oportunidades. Vamos tomar o meu exemplo. Eu sou bacharel em letras. Eu falo português, inglês, espanhol e francês. Com 12 anos de carreira em sala de aula, eu também lido muito com textos e com a minha voz. A minha didática e a minha comunicação com os alunos deve ser muito boa para que eles aprendam. Eu ensinei inglês para mais de 80 turmas, dando mais ou menos 2.000 horas de experiência em falar em público. Como jornalista, eu posso muito bem utilizar das línguas que eu falo para me tornar uma correspondente internacional, por exemplo, e as minhas competências textuais e de fala podem me ajudar muito na televisão ou no rádio. Faça uma lista de competências que você já possui e que desenvolve com uma certa frequência no seu trabalho atual. E, em paralelo, uma outra lista com habilidades comumente pedidas pelas empresas na sua nova área. Eu tenho certeza que alguma coisa estará em comum. Aproveite e tenha mais tempo para se dedicar às habilidades discrepantes. Dica número 6. Faça novos contatos alinhados com seus objetivos. Eu conheço uma porção de professores, converso com alguns todos os dias, mas eu percebi que nenhum dos meus contatos era jornalista ou trabalhava na área de comunicação. A transição de carreira poderia ser mais fácil se eu pudesse conversar com alguém, tirar as minhas dúvidas e até mesmo ficar sabendo de oportunidades através de novos contatos na minha nova área. Na Uninter, por exemplo, eu tenho a oportunidade de participar de pesquisas de iniciação científica, onde eu tenho contato direto com professores e outros alunos. Projetos de extensão, como o Uninter Informa, onde eu trabalho diretamente com um professor do curso de jornalismo. E eu também sou uma Global Ambassador, o que me permitiu conhecer a Gisele Ishida, que inclusive já fez um vídeo por aqui. Ela é uma jornalista veterana que se colocou à disposição para me ajudar com o que eu precisasse na minha nova empreitada. Procure conhecer os seus professores, os seus colegas de classe e até mesmo entrar em contato com pessoas nas redes sociais. Dica número 7. Não desista no primeiro não. Lembra quando eu disse que teríamos que dar alguns passos para trás antes de evoluir? Pois é, isso também se aplica às entrevistas de emprego. Como você quer recomeçar, a busca da primeira oportunidade na nova carreira pode demorar um pouquinho a chegar. Após anos de experiência na área anterior, lembre-se que você terá que competir novamente por uma vaga, e isso pode ser um pouco frustrante se você não souber trabalhar a sua paciência e as suas expectativas. Não desista no primeiro não. Tente entender o motivo da recusa, analise friamente sua performance, seu currículo e as suas habilidades. Será que não está faltando nada, não? Aproveite o ensejo, estude mais, se aperfeiçoe mais. Aproveite as entrevistas para entender quais tipos de perguntas e de dinâmicas que são geralmente utilizadas nessa nova área. Aprenda técnicas de respostas e receba o não como uma motivação para a próxima oportunidade. Lembrar dos nãos dados no começo da sua antiga carreira pode ajudar com o equilíbrio das expectativas. Dica número 8. Planeje a transição. Se você escolheu mudar de carreira, uma hora deverá começar a trabalhar com ela em tempo integral. Mas como será essa transição? Largar o emprego antigo de uma vez? Tentar conciliar os dois empregos? Só procurar emprego na nova área depois de formado? Eu confesso que eu estou buscando as respostas dessas perguntas neste exato momento. Como professora, eu tenho um pouco de flexibilidade nos meus horários e eu planejo diminuir a minha carga horária aos poucos para começar a colocar o jornalismo
como experiência formal. Bom, eu espero que essas dicas e esse esforço ajudem você a pensar melhor em si e como uma mudança de carreira faz sentido para você. No mínimo, a experiência me deu mais um passo rumo ao meu objetivo de ter uma carreira como jornalista internacional. Deixe seu comentário abaixo ou me procure no LinkedIn. Tchau!